Boa noite, irmão. Boa noite. Vamos ler na carta que Paulo escreveu aos Romanos, último capítulo 16, e o último versículo da carta. Paulo termina essa carta dirigida a uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, lá na capital do Império Romano, onde Deus havia estabelecido uma igreja. Paulo foi chamado por Deus para evangelizar os gentios. Então diz Paulo, terminando a sua carta aos Romanos: ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Não temos nenhuma dúvida de que Deus chamou este homem para evangelizar os gentios. Na verdade, na sua introdução da carta, no capítulo 1, versículo 1, ele se apresenta à igreja como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi chamado por Deus, separado para o Evangelho. O objetivo do apóstolo Paulo foi anunciar o Evangelho em Roma. Então ele diz no primeiro capítulo, versículo 15: eu estou pronto a anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Estou disposto. Ele queria chegar na cidade de Roma como pregador, mas ele chegou 3 anos mais tarde como prisioneiro. Nem sempre a nossa vontade, é a vontade de Deus. Mesmo assim, ele acompanhava o progresso do Evangelho naquela cidade, pois ele diz no versículo 10 e 11: Deus é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós em todas as minhas orações, sempre orando por vós. Os irmãos que estão envolvidos na liderança de uma igreja sabem da grande responsabilidade de orar para o povo de Deus, orando incansavelmente para cada membro da igreja. Paulo diz: eu desejo ver-vos, versículo 11, esta é a minha vontade, para compartilhar e retribuir algum dom espiritual. Estou orando para que Deus me abençoe, para que eu faça uma boa viagem. Muitas vezes ele diz: me propus estar convosco, no que tenho sido até agora impedido. Então o servo de Deus tem que aprender uma coisa. A coisa mais importante é servir a Deus. E esse homem foi chamado por Deus e separado para o Evangelho de Deus. Louvado seja
o nome de Deus por cada membro da igreja aqui na Pauliceia, pelos irmãos, os pioneiros que iniciaram o trabalho muitos anos atrás, pelas conversões de almas perdidas durante os anos e pela fidelidade do nosso Deus, preservando a igreja até este momento. Ao único Deus seja dado glória, pois Ele é fiel e as suas promessas são infalíveis. E o nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos sempre essa visão missionária de buscar mais almas perdidas. Cada um dos 4 evangelistas enfatizam a necessidade dessa visão. Mateus, no seu evangelho, apresenta a responsabilidade de ensinar e pregar todas as coisas que ele tinha ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que o nosso Salvador ensinava. Ele termina com esta promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não está longe de cada um de nós. Marcos avança mais. Marcos termina seu evangelho mostrando a ascensão do nosso Salvador. Ele foi elevado às alturas. Mas ao último versículo do evangelista Marcos deixa bem claro: ele estava cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais. Ou seja, o seu serviço continua ali. Poderá vermos, entretanto, aqui, por nós advogando como o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Ele deu instruções aos seus. Se no primeiro evangelho a palavra-chave é vinde a mim, no segundo a palavra é ide, pregai, vai para a tua casa, Marcos capítulo 5, ide à aldeia, Marcos capítulo 11, ide à cidade, ide, pregai o evangelho, Marcos 16, verso 15, a toda a criatura. Louvado seja o nome do nosso Salvador, pois mais uma vez em várias igrejas na nossa cidade o evangelho está sendo pregado. Lucas avança mais. Lucas termina seu evangelho dizendo que eles voltaram para Jerusalém depois da ascensão do Senhor Jesus. Eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Que maravilha! Que transformação! No primeiro livro que Lucas escreveu, o Senhor Jesus, no capítulo 9, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lucas capítulo 9, verso 51. E foi do capítulo 9 até capítulo 19, o Senhor Jesus está subindo. Jesus subiu 7 vezes. Encontramos essa expressão: Jesus subiu, Jesus subiu. No capítulo 19, ele chega num lugar bem alto, dava para ver a cidade embaixo, e ele derrama lágrimas, o nosso Salvador, sabendo que o juízo de Deus estava chegando. João nos leva mais para frente ainda. Na sua última conversa com Pedro,
e João, o Senhor Jesus diz: se eu quero que ele, João, permaneça até que eu venha. O que é isto aqui? Quanto a ti, segue. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então o Senhor Jesus há de voltar, irmãos. Ele diz: eu venho sem temor. E nós respondemos: amém. Vem, Senhor Jesus. Então o Evangelho foi anunciado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Se tiver a Bíblia aberta, veja comigo Atos capítulo 1, versículo 8, o versículo chave: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Atos capítulo 2 até capítulo 8, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, Atos capítulo 8 até capítulo 12, e a partir do capítulo 13 até aos confins da terra. E graças damos a Deus que o Evangelho chegou a nós, que Deus nos salvou e deu vida em abundância. Hoje não será uma mensagem muito prolongada, mas Paulo destaca a fidelidade de Deus mais do que qualquer outro livro, outra carta do Novo Testamento. Ele começa em Romanos capítulo 1 com o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus pode salvar qualquer pessoa, sem sombra de dúvida. O nosso Deus pode transformar a vida do mais vil pecador, porque o Evangelho não fala do Evangelho, o Evangelho em si mesmo é o poder de Deus. Quando Deus me salvou e me tirou do lamaçal do pecado, anos atrás, eu estava perdido, condenado, desamparado, não tinha esperança. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Confere comigo Romanos capítulo 1, versículo 16. Versículo 17, ele fala da justiça de Deus. Versículo 18, ele fala da ira de Deus. Versículo 32, ele fala da sentença de Deus. Capítulo 2, ele fala do justo juízo de Deus. Capítulo 5, ele fala da paz com Deus. Nos capítulos 6, 7 e 8, ele fala dos filhos de Deus. Esta carta destaca a grandeza do nosso Deus. Ele está escrevendo esta carta, confere comigo, no capítulo 1, versículo 7, aos amados de Deus em Roma. Já pensou? Hoje à noite temos amados irmãos de várias igrejas aqui na cidade de Piracicaba. E cada um de nós temos entes queridos, parentes que ainda não são salvos. E o nosso desejo é que os nossos filhos sejam salvos. Que Deus, em sua infinita graça, salva a vida dos nossos parentes que ainda não têm crido no unigênito Filho de Deus. Deus chamou este homem para demonstrar que o mais vil pecador
tem esperança. Deus prova, ele diz no capítulo 5, o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda bem que vocês não conhecem todas as minhas falhas, pecados, mas Deus conhece. Este homem não tinha nenhuma dúvida. Ele se apresenta como o menor dos santos, dos pecadores. Ele diz: olha, eu sou o principal. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Vamos visitar Calvário mais uma vez, irmãos, só por alguns momentos antes de terminar. E vamos lembrar de uma coisa interessante. Mateus, no capítulo 27, ele enfatiza as trevas sobre toda a terra. E o nosso Salvador na cruz central, o seu título por cima da sua cabeça, a agonia de um sofredor derramando seu precioso sangue. Deus enviou seu Filho amado. Marcos enfatiza o fato de que o nosso Salvador, em sua infinita graça, preparou os seus discípulos com muito cuidado. Lucas enfatiza no capítulo 23, verso 34, que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. O Senhor Jesus na cruz central e os malfeitores que mereciam o castigo da lei. Mas o homem na cruz central começa os seus sofrimentos em oração. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Como você entende essa oração? Perdoa-os. É como se ele estivesse dizendo: eu já os tenho perdoado. Pai, perdoa-os. Mas terminando aquela obra magnífica, conforme lemos no versículo 46, ele inclinou a sua cabeça e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado, está tudo feito. Ali se vê o amor de Deus. Tem dias que eu me abomino, desventurado o homem que sou, mas esta graça de Deus é sublime. Sublime graça que me alcançou, um pobre perdido, longe de Deus, olhando para a cruz do meu Salvador e ouvindo esta última palavra: está consumado. Eu aprendo uma coisa: tudo Cristo já tem feito e com perfeição. Deus, com isto satisfeito, dá-nos salvação. A salvação é de graça. Você não paga absolutamente nada. Ele pagou um preço altíssimo. Ele inclinou a sua cabeça e ele morreu, o justo por nós, os injustos. Então diz Paulo: não me envergonhe do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Sou servo dele, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus
outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, segundo a ressurreição, pois morto ele não ficou, triunfante Cristo ressurgiu. Ele venceu, se apresentou vivo aos seus discípulos com provas bem convincentes. E o nosso Salvador há de buscar a sua igreja um dia. O tempo passa, mais um dia na presença de Deus, dos nossos amados irmãos. Mas, irmãos, nós temos esta bendita esperança. O Senhor mesmo descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós iremos nos encontrar na presença do nosso amado Salvador. Diz o apóstolo Paulo: consolai-vos uns aos outros. Interessante como Paulo, como se estivesse, apresentando uma sequência. Romanos capítulo 1, versículo 18 até capítulo 3, versículo 20, o tema é a condenação. Romanos capítulo 3, verso 21 até o final do capítulo 5, o tema é a justificação. Ele começa Romanos 5 dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você tem essa paz hoje à noite? Você pode descansar bem, sabendo que todos os seus pecados foram perdoados? Que bênção saber que todos os teus pecados do passado, do presente, tem pecados que eu não consigo esquecer, pecados que eu não consigo lembrar. Ele morreu e Ele removeu todos os meus pecados pelaquela obra perfeita. Capítulo 6, ele destaca a santificação do Filho de Deus. E chega no capítulo 8, verso 31, fazendo uma pergunta. E com essa pergunta iremos terminar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra quem? Contra os eleitos de Deus. É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós, sempre intercedendo, orando a favor de cada um de nós. Tantas bênçãos que Ele tem derramado na vida de cada um de nós. E mais, temos esta viva, bendita esperança de que o nosso Salvador há de voltar. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém.